aquém do que poderíamos estar vivendo com Jesus. Porque não entendemos duas bases, são duas bases espirituais contidas em Cristo, contidas em Jesus, que é a autoridade e o poder. E elas caminham juntas. Mas como muitas vezes nós não entendemos o que é essa autoridade, o que é esse poder que emana de Deus na nossa direção, nós não colocamos em prática, ou nós não exercemos essa autoridade e esse poder que pode mudar todas as coisas. Amém? Então Deus colocou no meu coração, eu estava orando, porque estava terminando aquela série de propósitos divinos, vivendo propósitos divinos, e orei e falei, Senhor, eu percebo no contexto atual evangélico, muita gente caminhando, mas não vivendo. E Deus quer que não só você caminhe, mas você viva. Porque Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você tem que caminhar por esse caminho, mas você tem que viver essa vida que Ele tem como propósito para nós, né? E no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18, é o texto chave de hoje, Mateus 28, 18, o último capítulo de Mateus, Jesus ali já ressurreto, a Bíblia diz que ele se aproxima dos discípulos, né, e diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém? A Bíblia diz, Jesus aproximando-se, disse-lhes, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém? Quando a gente olha a autoridade no conceito secular, normalmente são duas traduções para autoridade. O que é autoridade aí no mundo, aí fora? É alguém que tem poder ou direito para mandar, para decidir, é uma autoridade, ele tem poder para mandar, ele tem poder para decidir, correto? Ou uma posição, um cargo que alguém ocupa de autoridade. Então a autoridade pode ser um cargo, uma função que alguém ocupa, ou um poder ou um direito que a pessoa tem do quê? De decidir, de ordenar, de mandar. Isso é a autoridade. Se você procurar no dicionário, provavelmente é isso que você vai encontrar. Né? Direito de decidir, de mandar, ou um cargo, uma posição, uma autoridade. Eu quando falo autoridade, eu lembro daquele programa que tinha os Trapalhões, né? Na maioria da nossa época aqui, né? Talvez o Natan e o Rubem não, mas eles também não vinham, né? Mas lembra dos Trapalhões? E o que acontece? Os Trapalhões do Sul, ele falava tudo com S no final, né? Aí ele toda vez que ele estava sempre bêbado, né? Ele bebia. Você vê que não tinha nada de politicamente correto naquela época, né? Os programas. Ele bebia e então muitas vezes a polícia ia lá pegar ele. E ele falava, ô dona autoridades, ô dona autoridade, chamava a polícia de autoridade. Por quê? Porque o policial ocupa uma posição, ocupa um cargo. E eu fiquei lembrando desse autoridades que ele falava, né? Toda vez que ele viu o policial. Ele ocupa uma posição que dá a ele direito e poder de ordenar, de decidir, de executar determinada função. Então isso é autoridade. Aí que a gente vê no mundo. Porém, quando a gente olha para a Bíblia, a autoridade ela ganha um aspecto maior. E é muito importante a gente saber isso. Porque isso pode virar uma chave na nossa vida espiritual e na nossa vida cristã. Amém? A autoridade, segundo a Bíblia, ela vem sobre aquele que cumpre um propósito, sobre aquele que corresponde a um propósito. Se eu perguntar para vocês hoje, qual é o nome que está acima de todo nome? É o nome de Jesus. Sim. Amém? Amém? A Bíblia diz que ele foi colocado no maior lugar, na maior posição de autoridade. Filipenses diz isso. Mas por que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome? Por que ele foi colocado na maior posição de autoridade? Porque em Filipenses mesmo diz que ele cumpriu um propósito que estava destinado à vida dele. Ele deveria ir para a cruz e morrer a morte de cruz. E a Bíblia diz que ele foi obediente
a esse propósito até o fim. Ele não parou no meio do caminho, ele não se desviou no meio do caminho, ele não mudou de propósito no meio do caminho. Às vezes a gente começa um objetivo na vida, a gente começa um trabalho, a gente começa uma obra, um propósito, e diante das dificuldades que se apresentam, a gente começa a desviar o foco. A gente até tem um termo que usa, né? Fala assim, nossa, a pessoa aí está atirando para todo lado. Quem já ouviu esse termo? O que é isso que está atirando para todo lado? Ele perdeu o propósito, ele perdeu o foco, então ele vai tentando tudo para tentar no final chegar no mesmo resultado. Mas você concorda que se existe um caminho para eu chegar até aqui, se eu começar a procurar tantas alternativas, ao invés de enfrentar os desafios que eu tenho para chegar até aqui, quanto tempo vai demorar? E talvez eu nem chegue, se eu me perder por aqui. Então, Jesus ele não ficou mudando. Bom, os judeus estão resistindo demais, acho que eu vou mudar. Não vou mais morrer na cruz, vou fazer de outro jeito. Não estão acreditando na minha palavra. Não, a Bíblia diz que ele foi obediente àquele propósito, que era morrer na cruz, era morte de cruz, e porque ele foi obediente, ele recebeu o nome de autoridade. E numa posição, na mais alta posição, ele foi colocado. Então, a autoridade, quando a gente volta os olhos para a Bíblia, a autoridade não diz respeito só à posição que você ocupa, mas o propósito que você cumpre. É diferente. Por quê? Porque a posição você pode herdar ou você pode se esforçar para conquistar, sim ou não? Por exemplo, numa empresa, eu sou um funcionário de uma empresa, eu raro lá de trabalhar, sou fiel à empresa, tal, eu vou ganhando posições. Mas o filho do dono da empresa pode ganhar a posição tanto quanto eu sem se esforçar nada, porque a posição pode ser herdada, como pode ser conquistada. Ok? Isso é uma posição que alguém consegue. Mas, quando a gente olha para a Bíblia, vem algo sobre a autoridade que o mundo não conhece. Que a autoridade mesmo, ela é dada quando a pessoa persevera no propósito. Quando ela vai até o fim. Eu te pergunto, alguém tem autoridade para falar sobre o curso de medicina, se ela desiste do curso na metade do caminho? Não. Quem vai ter autoridade para falar? Quem se formou. Sim ou não? Quem cumpriu o propósito até o fim. Olha, eu quero falar sobre o curso de medicina. Esse é formado? Não, eu parei no segundo ano. Mas quero falar, faça que é muito bom. A pessoa teve autoridade para falar sobre esse curso? Não. Mas alguém fala, olha, faça o curso de medicina. Sério, eu me formei, sou médico hoje. E o curso lá em determinada faculdade é espetacular. Por que ele tem autoridade para falar sobre aquilo? Porque ele cumpriu o propósito até o fim. Ele não desistiu no meio do caminho. E às vezes a gente quer autoridade para falar de algo, a gente quer autoridade para exercer algo, mas a gente não está indo até o fim. A gente não está vencendo o propósito até o fim. A gente não continua até chegar no final. A gente para no meio, a gente desiste no meio. Então às vezes a gente quer, vou dar um exemplo, né? A gente quer ter autoridade para falar de Jesus para as pessoas, mas a gente não está vivendo com Jesus até o fim. A gente não está indo obediente até o fim, como Jesus foi. Então às vezes em muitos momentos a nossa palavra ela fica limitada, ela fica sem autoridade. Olhavam para Jesus e diziam assim, ele não prega como os outros pregam. Mateus 7, ele prega como quem tem autoridade. Amém. Ele fala. Queridos, a gente quer falar de Jesus para os nossos familiares, a gente quer que pessoas venham, mas a gente ainda não está indo até o fim. Não está vivendo Jesus na intensidade que a gente deveria viver para ter essa autoridade. Às vezes o nosso evangelho está no meio do caminho. Por isso que a autoridade no nome de Jesus. Por quê? Porque ele foi até o fim do propósito. E o nome dele está acima de todo nome. Agora, só quem recebe Jesus no coração, que é o teu caso, o meu caso, graças a Deus, amém, é que reconhece a autoridade e o poder que ele tem, como rei, como Senhor e como soberano. Parece até combinado assim, né? Mas na verdade é a unidade no Espírito, porque os louvores que foi colocado hoje, eu nem sabia quais seriam,
eu não participei da escolha dos louvores, nada, foram totalmente voltados para aquilo que Deus queria falar. Até mesmo quando falou, você vê que 2 louvores falaram muito de Jesus como rei. E você sabe que hoje é Yom Teruah, ou que a gente conhece mais, Rosh Hashanah. Hoje é o ano novo para os judeus. Às 18 horas de hoje, dia 25 de setembro, começa um novo ano para os judeus. Estou no ano 5.783. Não peguei, não sei exatamente. É 5.700 alguma coisa. Quando que eles começaram a contar? Os judeus começaram a contar a contagem de anos. Quando foi criado o homem no 6º dia. No 6º dia, quando o homem é criado, não é a partir da criação do mundo, mas a partir da criação do homem, aí começa a contar os dias do homem sobre a terra, né? No nosso caso, por seguir um calendário gregoriano, né, e romano, a gente está no ano 2022, porque tem o antes de Cristo e o depois de Cristo, ok? Por quê? Porque Cristo realmente, Jesus, ele marcou a história da humanidade. O que Jesus fez na cruz do Calvário marcou a história da humanidade. Então o nascimento de Jesus, ele separou aí o antes e o depois, ok? Mas desde a criação do homem está vendo contados anos, 5.700 e pouco, e lembrando que o princípio de dias, isso é importante saber, dias, meses e anos, não foi desde a criação do mundo, foi a partir do 4º dia. É no 4º dia que Deus cria o sol, o grande luminar, a lua, o pequeno luminar, e divide o dia, 12 horas que o sol vai governar e 12 horas que a lua vai governar. Até então, os 3 primeiros dias são atemporais. Por isso que a Bíblia não vai contra a existência de rochas, minérios de milhões de anos. Porque do 1º até o 4º dia, quanto tempo durou? Ninguém sabe. Pode ter durado um dia, pode ter durado... O tempo é marcado a partir do 4º dia. 4º dia. E por que Deus criou no 4º dia o tempo? Porque Ele também criou a semeadura. E para a planta poder ter períodos de semear e colher, você precisava de um tempo determinado. Então, na Bíblia se explica tudo. Mas olha que interessante isso. Então hoje, em Israel, eles estão lá celebrando o ano novo deles, e é interessante que Rosh Hashanah quer dizer o cabeça do ano, como se fosse o início, né, de um novo tempo. Tudo se inicia pelo cabeça. A Bíblia diz que a unção vem pela cabeça, né? O fôlego de vida foi soprado aonde? Na cabeça do homem. E depois preencheu. Então tudo começa pela cabeça. Você vê que a tua vida, né? Está aqui, ó. O coração é o primeiro órgão, mas tudo que dá direção parte da onde? Da cabeça. E aí, nesse dia da cabeça, né, eu fiquei pensando sobre isso, né? A cabeça é onde vai a coroa. É onde se estabelece o reinado. Cristo é o cabeça da igreja. Por isso ele é o rei. Né? Por isso ele veio instituir um reino sobre nós. E aí eu estava pensando sobre isso, eu fui ler mais. E você sabia que nesse dia de Rosh Hashanah, todas as orações dos judeus são voltadas à coroação do Eterno. Olha que coisa linda, as orações de hoje são voltadas à coroação do Eterno, ou seja, os judeus profeticamente, porque eles ainda não reconheceram Jesus como Messias, profeticamente eles estão o quê? Declarando Jesus Cristo como Rei, como Senhor. Agora, por que eu estou falando de coroa? Porque a coroa representa o quê? A autoridade. Onde está a autoridade do rei? Está na coroa dele. Está na coroa do rei. O rei recebe a coroa, ele tem a autoridade. Então, a autoridade de Jesus sobre nós, ela determina a base da nossa vida cristã. Por que nós podemos nos levantar em voz diante de um mundo caótico? Porque a autoridade de Cristo nos permite isso.
Queridos, e a gente precisa levantar a nossa voz. Você sabe que esse final de ano judaico não é qualquer um, né? É muito legal você olhar para Israel, porque Israel é um mover profético o tempo todo, né? É um mover profético. A gente aqui não segue judaísmo, a gente não segue nada disso. Nós seguimos as palavras de Yeshua, os princípios de Jesus, que são baseados, lógico, nas leis de Deus. Mas, como profético, nós precisamos estar atentos. A Bíblia diz, olha para a oliveira, atenta, porque de lá virão sinais, até para o final dos tempos. Você não quer ser enganado no final dos tempos, você não quer ser enganado quando o anticristo se levantar, então olha para Jerusalém, porque de lá vem os sinais. Mas é interessante porque, nesse mover profético, esse ano agora, hoje, né, na verdade, nós estamos terminando o ano que eles chamam do ano sabático, o ano do descanso, que é o termo Shemitah. Shemitah quer dizer, quando a Rosângela já deu o testemunho, eu falei, nossa, Deus está falando nesse lugar. Shemitah quer dizer libertação. Eu falei, nem falei para ela ainda, porque ela chorou tanto lá, chorou de feliz e de ao mesmo tempo se sentia aliviada, que eu nem comentei com ela, mas Shemitah quer dizer libertação. E esse ano que passou, queridos, a sua vida foi um ano de descanso. Aí você vai falar assim, não é possível. Eu estou tão cansado, eu estou tão cansada. Queridos, posso te falar, foi um ano de descanso. Sabe por que a gente não percebe isso? Porque a gente não conhece o verdadeiro descanso de Deus. A gente acha que o descanso de Deus, e já falamos isso aqui, é a ausência de problema. A gente acha que o descanso de Deus é a ausência de dificuldade. Pelo contrário, o descanso de Deus é confiar nele, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades. Esse é o descanso de Deus sobre a nossa vida. É saber que mesmo diante de tudo adverso vai dar certo, porque Ele é soberano, porque Ele está no comando. Quantos creem que Deus está no comando da sua vida aqui? Amém? Então esse é o descanso de Deus. E o Shemitah, o ano sabático, eu estou aqui no meu período sabático de barba, tá? Uma vez por ano eu dou um descanso para a minha pele, porque estava falando até com o Flávio, né? Porque a lâmina ela judia demais a pele, né? Então eu dou um período sabático, pego o finalzinho do frio, para o começo do calor, porque o calor coça muito, aí eu deixo crescer um pouco a barba, estou dando um descanso. E o ano sabático na Bíblia é um período de, a cada 7 anos, o que acontecia? Os agricultores não podiam plantar, tinham que deixar a terra descansar, e a terra descansava, e aí depois do outro ano voltava. Em Israel isso acontece até hoje. Inclusive eu estava lendo uma reportagem de que eles compram os produtos agrícolas da Jordânia, né, e investem dinheiro lá, mas durante 7 anos eles mesmos plantam. Um ano eles compram de fora, eles continuam fazendo isso, mesmo com toda a tecnologia, até hoje eles continuam seguindo princípios. Queridos, a tecnologia não pode anular os princípios de Deus. Amém? A transmissão da palavra não pode anular a importância de você estar aqui presente na presença de Deus. Olha como a gente tem que olhar para Israel, independente das falhas, dos erros, da dureza do coração do povo judeu, deles ainda não terem se sujeitado ao Messias, tudo isso, eles conhecem princípios. Olha isso, eles poderiam nesse terra, agora não precisa mais descansar a terra, agora tem tecnologia para isso. Mas o princípio não pode ser substituído pela tecnologia, pela ciência, pelo conhecimento humano. Não substitua os princípios de Deus pelo conhecimento humano. O conhecimento humano vai continuar a se desenvolver, porque foi dado por Deus, sabedoria. Mas ele não pode substituir a sabedoria divina. Então eles continuam comprando nesse ano e a terra está lá descansando. E esse descanso, queridos, a cada 7 anos, era um preparo para mais 7 anos de prosperidade. Amém? Só que se a gente não descansa, não tem prosperidade. E sabe o que está acontecendo? Tem muita gente se debatendo para ter prosperidade, quando deveria estar descansando. Descansando no sentido do quê? De confiar mais em Deus, de que é Ele que traz a nossa prosperidade. Amém. Quantos creem que Deus é Yahvé Jireh, Deus provedor? Então nós precisamos descansar nele. Fala muito, esses princípios falam muito conosco. Amém? Então está terminando agora, e agora começam mais 7 anos
E eu estou só falando desse time, tá? Porque eu não falei o ano inteiro aqui, que a gente estava nesse ano, mas eu falei, deixa eu falar, já que está terminando, deixa eu comentar que Deus deu descanso para quem confiou nele, para que agora a gente possa voltar a semear e colher abundantemente, em nome de Jesus. Então, estamos num período de coroação do Rei Jesus, de atentar para a autoridade desse rei. No reino, o rei tem autoridade máxima, tem autoridade para decidir, tem autoridade para dar ordem, e nós precisamos ouvir o que o rei tem para nos falar. Nós precisamos estar atentos à voz do rei, porque a autoridade dele nos beneficia. As decisões do rei beneficiam o reino, sim ou não? Se for um bom rei, ele não beneficia os súditos, ele não beneficia aqueles que moram no reino. Da mesma forma é Jesus. Se nós estamos inserindo no reino, nós precisamos ouvir a voz do rei, deixar o rei falar conosco, ministrar o nosso coração e honrá-lo como um rei deve ser honrado. Amém? Como uma autoridade deve ser honrada. Por isso foi lindo que a Rosângela falou que quando a gente está aqui para adorar o rei. Você vem no domingo, você vai receber uma palavra que vai te edificar, você vai receber um toque que vai te curar, você vai receber uma visitação que pode virar uma chave e mudar a tua vida. Mas a nossa vida aqui tem que ser com o propósito de adorar o rei. Só que, quem é maior? O súdito ou o rei? Hebreus diz o quê? O menor é sempre abençoado pelo maior. Então você pode vir aqui para adorá-lo e dar tudo que você puder para ele. Mas quando só dele olhar para nós, só dele se voltar para a nossa adoração, nós já recebemos muito mais do que nós damos. Então essa relação com a autoridade de Jesus precisa ser restaurada, resgatada nas nossas vidas. A gente tem muita tendência de olhar Jesus como Salvador, e é importante porque ele redimiu toda a humanidade. A gente olha Jesus como uma solução dos nossos problemas, sim ou não? A gente olha, não vamos falar que não, a gente olha. A gente olha Jesus como uma saída, a gente olha para Jesus como uma oportunidade de viver melhor, de ser melhor, de estar mais feliz, de resolver meus problemas, de trazer paz para minha casa, tudo, e ele tem poder para tudo isso. Mas nós precisamos restaurar a nossa visão de Jesus como autoridade. Jesus como autoridade sobre as nossas vidas. Uma autoridade perfeita, uma autoridade abençoadora. Se a autoridade do Messias Jesus, olha só, se estabeleceu pelo cumprimento de um propósito, essa autoridade nos vai ser concedida quando nós também cumprirmos propósitos. Então a gente lê um texto, Mateus 28, 18, que dizia assim, olha isso, agora veio a chave, dizia assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, a continuação, ide, portanto, receba essa autoridade para também cumprir o propósito. Ide, pregar o evangelho no livro de Marcos, no livro de Mateus, ide, fazer discípulos, batize esses discípulos, ensine esses discípulos, e eis que você estará na presença do Rei todos os dias. Em outras palavras, e eis que estarei convosco todos os dias. Ou seja, a autoridade de Jesus veio sobre ele porque ele cumpriu o propósito. E agora ele derrama essa autoridade sobre quem também cumpre o propósito que ele designou para nós, como igreja, de pregar o evangelho, de fazer discípulos. Às vezes a gente quer ter autoridade espiritual para vencer desafios da nossa vida. Essa autoridade é dada para você quando você se atenta ao que Deus pede, ao que Deus chama, ao que Deus ensina. E a palavra é muito clara, olha, ide e fazer discípulos. Ou seja, pegue isso que eu estou entregando para vocês e compartilhe com o próximo. Entregue para o próximo. Não retenha isso, mas dê. Multiplique isso. Por quê? Porque eu e você queremos viver um ambiente melhor. Queremos viver um conceito. Não adianta a gente se viver bem aqui dentro e quando chega lá fora
próximo culto, se sente bem, quando volta lá para fora, o mundo está caindo. Não, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa decidir por algo. Não só ficar reclamando, ai, está difícil, está uma luta, ai, que desafio conseguir ganhar dinheiro, que desafio conseguir ter paz em casa, que desafio. Sim, é um desafio. Tudo isso são desafios que nós temos que enfrentar. Mas com que autoridade estamos enfrentando estes desafios? Com que autoridade estamos exercendo o poder de Deus para vencer cada um desses desafios? É com a autoridade de Jesus? Então precisamos estar debaixo do propósito dele. Amém? E estar debaixo desse propósito é ter um testemunho alinhado com a vontade de Deus, que é o que nos concede a autoridade. Jesus disse assim: olha, toda autoridade me foi dada nos céus e também na terra. Então você vê que ele especifica que são os dois âmbitos, dois níveis. Toda autoridade me foi dada no céu. Eu não precisava falar no céu, a gente já sabe que Deus está no céu. Mas por que Jesus fala toda autoridade me foi dada no céu? Porque a nossa guerra começa no céu. A nossa batalha não começa aqui, a nossa batalha começa lá. Por isso a gente precisa conhecer a autoridade de Jesus. A tua batalha não começa aqui. A tua luta não é contra aquela pessoa no trabalho, não é contra aquela pessoa dentro de casa, não é contra aquela pessoa que te marcou, te feriu, te enganou, mentiu, que você ainda luta, como a Rosângela falou, com as suas questões de alma. Não é, não começa aqui. Tanto que a Bíblia diz: olha, a sua luta não é contra a carne e contra o sangue, a tua luta é contra principados, potestades, dominadores, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. A tua luta, a tua guerra, a minha luta e a minha guerra não está nesse plano físico. Mas aonde que nós temos que guerrear? Aqui. Porque se não fosse aqui, você não brigava, você não xingava, você não falava duro, você ia ser mais paciente, você ia aguentar mais um pouco, você ia suportar mais um pouco. Mas não, como a gente está no âmbito terreno, ao invés de estar guerreando onde deveria, a gente está brigando aqui e está perdendo tempo, porque não resolve. Ou resolve? Não resolve. Você pode brigar com seu marido, você pode brigar com a tua esposa, você pode gritar, espernear, bater o pé. Não resolve. Passa um tempinho, volta tudo. Ou eu estou exagerando? Por quê? Porque estamos guerreando. Então Jesus fala: olha, primeiro a autoridade me foi dada nos céus, e eu dou essa autoridade à minha igreja nos céus. Tanto que como igreja, a Bíblia diz que nós somos tirados dessa posição e colocados à direita do Pai junto com Cristo. Sozinho não, como igreja. Como igreja, a Bíblia diz. Porque a autoridade está sobre aqueles que vivem debaixo do conceito de igreja. Agora, o que adianta ficar brigando aqui? Nós temos que vencer os inimigos lá. Nós temos que guerrear lá. E o poder da palavra, queridos, liberado nos céus, é tremendo. Você sabe qual foi o último ano do Shemitah? Foi 7 anos atrás. Sabe o que aconteceu há 7 anos atrás? Foi a primeira vez que o povo saiu às ruas. 2014, que o povo saiu às ruas para protestar. Só que primeiro protesto não foi o povo que saiu. Se você lembrar, foram pastores que fizeram um protesto lá em Brasília. Reuniram vários pastores lá em Brasília e fizeram o primeiro protesto. Liberaram uma palavra no reino do Espírito sobre os céus do Brasil. Isso abriu uma mobilização popular como nunca teve. O Brasil nunca foi de ir para as ruas, nunca foi de brigar pelos direitos. O brasileiro sempre foi acomodado, desculpa falar, essa é a verdade. O brasileiro sempre foi acomodado, era pisoteado pelo governo que fosse. Não quero que isso aconteça, não é isso. O brasileiro nunca teve coragem de matar um presidente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nos Estados Unidos, o povo era muito mais patriota, não gostava do presidente, mandava. Certo ou errado, não estou falando deve fazer isso, não é isso. Estou falando da postura de buscar. O Brasil nunca fez isso. Foi quando a igreja, com autoridade, falou nos céus do Brasil, isso abriu, queridos, e começou. Aí veio, nesses 7 anos, um processo de transformação de
inesperado. Quem ouviu falar do Bolsonaro até 2018, 2017? Só quem era muito ligado em política, senão nunca ouviu falar desse cara. E aí começou a mover para se encerrar e se mover agora em 2022. Não estou falando de política aqui, estou falando de princípios espirituais. Guerra no reino celestial. Só que a gente tem que estar atento ao que está acontecendo. Olhar com os olhos espirituais. E agora, o que nós estamos entendendo? Que Deus está nos dando aqui nessa manhã para nós. Pode parecer insignificante a gente estar aqui, 10 pessoas ao todo aqui nessa casa hoje, e achar, o que adianta nós 10 aqui termos e reconhecermos essa autoridade? Queridos, se o nosso discurso espiritual mudar, nós 10, muda a nação toda, muda o mundo todo, porque nada começa com todos, começa com um. A Bíblia diz, Abraão era um quando eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Ele era um. Então não se olhe pequeno. Não acho que porque Deus está nos dando essa revelação aqui, está dando para nós, que bonitinho, então o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos fazer muita coisa. Se a gente assumir essa autoridade, então tudo começa nas regiões celestiais. E como é que você adentra as regiões celestiais? Através da oração. A gente tem repetido aqui sistematicamente, eu, a Rosângela e os meninos, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder de Deus. Nenhuma oração, nenhum poder de Deus. É assim que funciona. Então é através da oração. É através de orar mesmo, de ter uma vida de oração. Ontem, eu não lembro qual dos apóstolos estavam pregando, estava contando da maior igreja do mundo, que é do David Yushu, lá da Coreia, e ele falou assim, queridos, deixa eu falar uma coisa, a igreja pode ter a estrutura que for, pode ser pintado de preto, amarelo, ok, pode ser do jeito que for. O David Yushu não tinha estrutura, o David Yushu não tinha saúde, e até hoje ele prega da seguinte forma, ele lê o sermão dele, ele termina, ele ora e ele vai embora. Ou seja, se a gente pegar meu Deus, mas não tem uma dinâmica, ele não pula, ele não... Né? Porque às vezes a gente fica esperando que é nas características humanas que vão se manifestar o sobrenatural de Deus. Às vezes a gente acha que se fizer um evento mais assim, tudo isso completa, mas não determina. Num casamento, não vai ser salvo se eu fizer para minha esposa a comida que agrada a ela. O casamento vai ser salvo se eu dobrar meus joelhos e orar pela minha esposa. Uma empresa vai subsistir não se eu tiver a melhor tecnologia ou contratar os melhores vendedores. Não, uma empresa vai subsistir se eu dobrar os meus joelhos e entrar com autoridade no reino espiritual, que não quer que empresa de crente prospere. Porque o diabo não quer que os seus recursos virem dízimo e tirem gente das drogas e virem ação social de verdade. O diabo não quer nada disso. Por isso não adianta a gente achar que a gente vai vencer com armas humanas. Nós vamos vencer na nossa vida com armas espirituais. Meus filhos, eles não vão enveredar o caminho das drogas, não é porque eu vou colocar aqui um vídeo mostrando o que acontece com uma pessoa que usa droga. Isso pode até impactar. Quando eles veem, eu não quero isso para a minha vida, mas não tem poder suficiente para livrar-nos das drogas. Agora, uma oração, um joelho dobrado, um clamor tem poder de mudar a vida dos filhos. Vocês estão entendendo? Deus está falando. Então não adianta a gente querer vencer batalhas que não, com armas humanas e carnais, sendo que a batalha não começa aqui. Você vai entender que ela continua aqui, mas ela não começa aqui, ela começa lá. Quantos querem vencer? Amém. Então tem que usar as armas certas e entrar no âmbito certo para batalhar. Amém? Então diz aqui, olha, né? Toda autoridade me foi dada nos céus. Oração. Autoridade e poder não existe sem oração. Não adianta. Vida de oração. Por isso, quando a gente fala, vem aqui orar como igreja com a gente aqui às 6 horas, quem pode, lógico, dentro da sua agenda, não dá para vir, seguro, vem um dia só. Fala, esse dia eu vou determinar, esse dia eu vou
entregar a minha oração lá na igreja. Vocês não têm ideia o que isso move espiritualmente. Espiritualmente. Amém? Só que Jesus disse, mas também a autoridade me foi dada na terra. Então, a nossa guerra para conquistar algo começa nos céus. Mas ela termina onde a conquista tem que se manifestar. Sim ou não? Não adianta só. Que aí é a contrapartida, né? Daquele crente que fala assim, não, Jesus me salvou, eu vou morar na eternidade, mas vive uma vida destruída, que não tem sentido. Como é que você glorifica a Deus nesse tempo? Só pregando que você vai morar na eternidade? Não. Você prega que você vai morar na eternidade com Cristo, salvo da condenação eterna, mas vivendo aqui também uma vida com uma família restaurada, com relacionamentos saudáveis, com suprimento financeiro, com as suas necessidades supridas. Dessa forma nós glorificamos a Deus, com os nossos filhos crescendo com saúde, debaixo da graça e da autoridade de Deus. É assim que você glorifica o nome de Jesus. Então você começa exercendo autoridade nos céus, mas você continua exercendo autoridade na terra. Como é que se exerce a autoridade no céu? Através da oração, já falamos aqui, batalha espiritual. Mas e na terra? Através da santidade, através de se separar das coisas do mundo para Deus, porque a Bíblia diz que aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Eu vejo esse versículo que muitos não gostam nem de ouvir como algo muito sério. Deus chama de inimigo quem ainda ama ou faz amizade com as coisas do mundo. Que nem o apóstolo René costuma falar, quem toma café com Jesus, mas almoça com o diabo. Entendeu? Uma hora está com Jesus, outra hora está com o diabo. Outra hora está com Jesus, outra hora está com o diabo. Deus chama de inimigo essas pessoas. E é algo para a gente refletir. Não para a gente levar como culpa, como peso, mas para algo para a gente refletir e falar assim, peraí. Tem pessoas que Deus chama de amigo, diz a Bíblia. Mas tem outras que ela chama de inimigo. Ele não deixa de ter compaixão por todos. A Bíblia diz que Jesus, quando morreu na cruz, nós éramos ainda inimigos dele. Mas ele morreu mesmo assim. Mas a Bíblia mostra isso. Então, na terra, viver em santidade, ou seja, viver pelos princípios da palavra, pregar o que vive e viver o que prega. Então, se eu falo de um amor de Jesus, eu tenho que transparecer esse amor. Eu prego do amor de Jesus, né, para todo mundo na rua e espanco minha esposa quando entra em casa. Tem sentido. Não tem sentido. Eu prego de amor para os meus filhos, né? Ele me vê pregando de amor aqui no púlpito, e depois quando você sai, eu xingo, eu brigo, eu amaldiçoo. Tem sentido, é viver por princípios, é viver o que prega, né? Então é viver por santidade. Aonde a autoridade na terra se estabelece? Quando nós temos uma vida que é consistente com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente fala. E falo algo de coração aqui. Não seja covarde em falar assim, então por isso que eu não falo nada de Jesus para ninguém, porque eu sei que eu ainda tenho erros. Desculpa, mas essa é uma posição covarde. O certo é você falar assim, eu vou pregar de Jesus para as pessoas porque eu vou mudar aquilo que ainda não está bom. Porque tem gente, eu já ouvi, eu não falo de Jesus para ninguém, porque como eu tenho falhas, então quer dizer, eu vou continuar tendo falhas, ao invés de pensar numa mudança, para poder falar do amor de Deus para as pessoas. Então, queridos, Deus hoje, Ele quer trazer ao nosso entendimento claro o que é autoridade, segundo a palavra de Deus, e como exercer essa autoridade que Deus nos dá como igreja. Essa autoridade está sobre a sua vida. Amém? Quem recebe isso? Essa autoridade está sobre a sua vida. Jesus disse, eu vos dou, eu recebi, eu vos dou essa autoridade. Cumpra o propósito para viver essa autoridade e exerça essa autoridade nos céus e na terra. Tenha uma vida de oração, se separe para Deus, amém? Você sabe que agora, seguindo o ano novo, daqui 10 dias, em Israel tem o dia do perdão, o dia do Yom Kippur,
que eles consideram o dia mais sagrado da cultura deles. Por quê? Porque é o dia que eles entendem que, através do perdão, todo princípio carnal, todo princípio de alma morre. E eles se aproximam mais de Deus. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Deus quer que a gente se separe para Deus. Seja um povo separado. A Bíblia não nos chama de um povo escolhido, separado, santo, exclusivo dele. Você é a exclusividade de Jesus. Olha que coisa linda. Você é exclusivo dele. Sabe que é uma coisa exclusiva? Não tem outro, não tem igual, é você. Para os olhos de Deus não tem outra Melissa. É a Melissa, é a Loredana, a Luciana, é cada um de nós. Nós somos exclusivos para Deus, propriedade dele. Mas não usufruímos dessa autoridade, porque ainda ficamos dividindo a nossa guerra com as pessoas, dividindo a nossa santidade com o mundo, dividindo as coisas de Deus com as coisas aí fora. E precisamos tomar uma decisão, uma postura definitiva de mudança para viver o que ele tem para nós. Amém? Não somos judeus, não praticamos princípios judaicos aqui, mas se Israel hoje, e os nossos olhos estão voltados para lá, estão vivendo um ciclo de mudança e um fim do Shemitah, de libertação, espiritualmente tomam posse. Se somos espiritualmente filhos de Abraão, temos a mesma promessa sobre nós. Eu quero declarar que a tua vida vai ter uma virada e uma mudança para um novo tempo, em nome de Jesus. Talvez você não viu o descanso, mas ele existiu, e é por isso que você está aqui ainda. Porque senão você não está indo. Você está aqui porque esse descanso existiu sim. E sabe o que ele fez sem você perceber? O que acontece nesse tempo do descanso? A terra ela é preparada. Sabe o que Deus fez contigo nesse último ano? Ele foi te preparando. Sabe aquelas batalhas que você enfrentou? Ele foi te preparando. Sabe aquilo que parecia que não tinha luz no fim do túnel? Ele foi te preparando. Ele foi te preparando. Deus te preparou esse ano, gente. Ele nos preparou esse ano que passou, e a gente não viu alguns resultados, e a gente esperava, tinha expectativa e não aconteceu, e a gente achou que era para acontecer, não era, era preparo. A terra estava sendo preparada, queridos. Se a terra não for preparada, não podem vir novas sementes, e se não vierem novas sementes, não vai ter nova colheita. Então ele foi preparando. Por quê? Porque agora vão vir novas sementes, e essas sementes não vão ficar ali expostas, não vão ficar no terreno duro, não vão ficar no meio das pedras, nem no meio dos espinhos, porque Deus arrancou tudo isso e preparou o terreno. E você hoje é um terreno preparado para que sementes prosperem em nome de Jesus. Só quem recebe, diga eu recebo. Eu recebo. Amém? Quantos querem viver isso? Amém. Quantos querem agora? Shemitah terminou, foi de ontem para hoje, último dia. Tu descanso. Agora acabou o descanso, estou brincando. Não é que acabou o descanso. Acabou o preparo do ano do descanso. Amém. Deus te preparou. Você pode falar, mas eu não me sinto preparado. Presta atenção. As coisas que aconteceram nesse último ano, que te amadureceram, que viraram algumas chaves. Algumas palavras que nós recebemos que foram específicas para nós, nos potencializando, nos preparando. Se Ele não tivesse nos preparado, nem a autoridade e o poder nós poderíamos exercer. Mas Ele te preparou. Feche seus olhos onde você está. Deixa o Espírito Santo te visitar nesse domingo, 25 de setembro de 2022. Há uma autoridade e poder de Deus derramada sobre a tua vida. Mas essa autoridade, tanto nos céus quanto na terra, se estabelece por um propósito. E Deus trabalhou em você como uma terra que é descansada, para que possa receber a nova semente, para que possa se tornar uma terra frutífera, produtiva. Deus vê em você uma terra produtiva. Deus não vê em você escassez. Deus não vê em você esterilidade.
Deus não vê em você impossibilidades. Você não é a terra dura, que a semente fica à margem. Você não é a terra pedregosa, aonde as raízes não se firmam. Você não é uma terra em meio aos espinhos que sufoca o brotar de um novo tempo. Você é a terra boa, e a semente é a semente da palavra. Amém. E quando ela frutifica em nós, debaixo de autoridade e poder, tudo começa a mudar, tudo começa a ser transformado, tudo começa a ser restaurado. E estamos diante do Rei dos Reis, daquele que detém todo o poder e toda a autoridade, e a Ele devemos submissão, rendição e atenção. Hoje Jesus te diz: fica atento nesses dias, porque eu vou falar com você. Fica atento, porque eu vou te mostrar caminhos que estavam velados aos teus olhos. Oh Deus. Fique atento, porque eu vou te mostrar que há saída sim. Chega lá, fique atento, porque começa novos 7 anos que nunca mais você esquecerá. Fique atento, porque todos os dias eu estarei convosco. Não há um dia que eu não estou convosco. Não há um dia que eu te deixo ou te desamparo. Não há um dia em que os meus olhos não estejam sobre ti. Por isso, viva o meu propósito, viva o meu plano para a tua vida, em nome de Jesus. Pai, nessa manhã tão linda, tão divina, Pai, nesse lugar que o Senhor nos escolheu, na igreja El Shaddai, o Senhor escolheu para nos abençoar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos caminhos desembaraçados diante dos nossos olhos. E obrigado por nos dar descanso e nos trazer até aqui. Que sejamos nós essa terra boa, que produza a 30, a 60, a 100 que produza na totalidade a tua vontade. Que sejamos, Pai, o fruto do teu trabalho e o testemunho diante dos olhos dos homens. Que o Senhor nos guarde e nos livre de não entendermos e não usufruirmos dessa autoridade que nos foi dada. E que essa autoridade repouse sobre cada vida e cada família, cada lar aqui representado, em nome de Jesus. Não é uma autoridade que alcançamos pelo nosso próprio esforço, não é uma autoridade que vamos herdar porque somos filhos de Deus, mas é uma autoridade que vamos viver pelo propósito cumprido, e que nada nos tire o foco, nem as dificuldades, nem as lutas, nem os medos, mas que os nossos olhos continuem fitos em Ti, o autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus. Amém e amém.